Fala galera dos terceiros anos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral São José, especificamente da extensão de Santa Terezinha. Então, na nossa aula de hoje da ciência pós-moderna em filosofia, nós trataremos de duas temáticas que são importantes ao ver do estudo da filosofia e do estudo da ciência, tudo bem? Então, aqui na nossa lâmina, do nosso slide, nós temos o reducionismo e o holismo. Então, o que vem a ser esse reducionismo? Ele pode ser definido, né, como a gente já compreende, como uma forma de pensar, segundo que o todo pode ser dividido e explicado pelas partes, né? Essas partes explicam o todo no entendimento, na compreensão de que a soma das partes equivale ao todo. Pode parecer um pouco complicado, mas ele está querendo dizer o seguinte: olha, se tu quer compreender algo, é só dividir as partes e entender cada parte que tu vai compreender no geral. No entanto, nós temos o holismo, e o holismo vem a complementar esse estudo. Enquanto o reducionismo reduz o todo em partes para entender individualmente, por exemplo, se eu quero compreender como é que funciona uma cadeira, eu preciso entender primeiramente a sua parte, né, de base dos pés, depois da poltrona, depois do encosto das costas, e depois que eu compreender cada uma, o reducionismo fala que o ser humano já compreende o todo. Então ele reduz mesmo em partes para compreender, né? O holismo já contrapõe, ou seja, já é uma oposição que complementa esse estudo, né? O holismo é o oposto do reducionismo. E o que o holismo vem a dizer? O holismo vem a nos colocar que nós deveremos entender o todo não reduzindo em partes, mas que a gente deve entender cada parte unindo ao todo, né, em forma de sistema, isto é, uma estrutura organizada de elementos interrelacionados, né? E aqui no nosso slide nós temos o seguinte: o oposto do reducionismo estuda o todo sem dividi-lo, e essa divisão, esse estudo, ele seria de forma sistemática, entendendo as relações que estabelece entre si em cada parte da sociedade, né? Então nós temos aqui alguns exemplos. Então nós temos aqui, né, o reducionismo, é o princípio que se baseia na crença de que todas as coisas podem ser decompostas, ou seja, reduzidas, podem ser diminuídas e seus elementos fundamentais, seus fundamentos simples, podem constituir o estudo da individualidade. É o que a gente viu no exemplo da cadeira. Estuda-se cada parte e no final de cada parte entendida nós temos o todo, tá? Continuando, nós temos o holismo, né? O holismo que busca uma visão do conjunto, busca entender cada parte da sociedade, cada parte do estudo, seja ele qual for, mas admitindo as relações de cada estrutura, né? Do micro ao macro, do pequeno ao grande. E aqui eu trouxe os exemplos, né? Vamos imaginar o homem do campo. O homem do campo, ele está inserido em sua realidade, porém ele faz parte de um sistema de realidades bem maior. Então, se eu quero entender o estilo de vida do homem do campo, eu não posso entender o estilo de vida dele de forma simples, né? Por exemplo, o homem do campo planta, colhe e semeia, cria animais e ponto final. Não, não é bem assim. Tem toda uma sistemática. Para eu compreender o homem do campo, eu preciso entender o que ele come, como ele come. Eu preciso entender a sua culinária, porque é a partir da comida que eu vou compreender o seu dia a dia, o que ele está plantando, o que ele está colhendo. Eu preciso compreender o clima. Então, em determinadas regiões, o homem do campo, ele planta determinado produto, ele planta determinada agricultura, devido ao seu clima. Fulano de tal que mora em outro local do país, lá no sul, ele já cultiva bastante uvas, né? A sua alimentação é uma alimentação diferente da do Nordeste.
Então, o homem do campo do Nordeste, ele tem um padrão e o homem do campo do Sul, ele tem outro. Então, existem as diferenças. Para nós compreendermos, né, o todo, é necessário entender as partes, mas de forma integrada e compreendendo pouco a pouco. Por exemplo, então, para eu compreender o homem do campo, eu preciso entender o clima, eu preciso entender a sua culinária, eu preciso entender as suas tradições, eu preciso compreender os seus pensamentos, a sua cultura, e depois que eu compreender essa parte diversificada, eu vou fazendo relações da cultura com a culinária, com o clima, com o tempo, com a forma de pensar. Tudo isso condiciona o todo no sistema. Então, o holismo diz que nós precisamos compreender sim cada parte, mas integrando, relacionando cada uma. Por exemplo, no estudo, se nós falarmos da história dos números, se eu vou estudar matemática, eu preciso compreender a história dos números lá na antiguidade, no Egito, na Mesopotâmia. Eu preciso compreender a produção da Arábia com os números, com o zero. Então, assim, é a interdisciplinaridade, ou seja, para eu compreender o assunto é necessário eu compreender várias outras informações, tá? E aqui o exemplo do homem do campo. Então, galera, no nosso estudo de hoje é isso, é para a gente entender o que é o reducionismo, né, que reduz em partes, e o holismo, que ele não entende apenas as partes divididas, mas sim ele integra, ele junta as informações, ele junta as partes para compreender o todo, tudo bem? Esse foi o nosso momento, qualquer dúvida pode entrar em contato. Fiquem com Deus e até a próxima.